Caros fiéis, para fazer uma boa quaresma, é preciso, antes de tudo, compreender qual o sentido da quaresma. O período de 40 dias de jejum em preparação à Páscoa foi oficialmente instituído no Concílio de Nicéia em 325, mas a prática é muito anterior. Na verdade, desde o tempo dos apóstolos, os cristãos costumavam jejuar toda quarta e sexta-feira. Em dia de jejum, também costumavam se levantar ainda de madrugada para entregarem-se à oração. E ao fim do dia, celebrava-se o santo sacrifício da missa. Isso significa que se os primeiros cristãos jejuavam habitualmente 2 vezes por semana, então a quaresma era um período de prática mais intensa de penitência e oração em preparação à grande festa da Páscoa. É assim, caros fiéis, que devemos entender a quaresma, como um tempo litúrgico de esforço maior, de maior generosidade. Um tempo litúrgico que é o retiro da igreja, em que os leigos devem procurar a perfeição com mais zelo, com o zelo que infelizmente não conseguimos manter por fraqueza nossa ao longo do ano e que convém adquirir para se celebrar o grande mistério da paixão do Senhor. Mas enquanto a Igreja instituiu a quaresma a fim de que os católicos se preparassem com maior perfeição para a celebração da paixão do Senhor, da parte da sociedade, da parte da cultura popular, da parte dos costumes populares, em resumo, da parte do povo, como o povo compreende a quaresma. Como o povo compreende a quaresma. Infelizmente, o povo católico compreende a quaresma não como um tempo para se adquirir uma perfeição maior, mas como o único tempo em que o católico deve procurar viver como católico. Caros fiéis, esta é a nossa tragédia. Dentre nossos amigos e parentes, e quem sabe dentre nós, há quem compreenda a quaresma como o único tempo em que um católico deve procurar viver como católico. Para constatar esta tragédia, basta observar a grande afluência de fiéis durante as missas de quarta-feira de cinzas. De repente, uma multidão de batizados se recorda do próprio batismo e decide procurar uma igreja para receber a imposição de cinzas. De repente, muitos também descobrem o caminho que leva ao confessionário, caminho que haviam abandonado durante meses. De repente, muitos também retornam à vida de oração, à oração do terço do rosário, ao exercício da via sacra. Ou então, muitos descobrem que durante a semana também há a celebração da missa, e não apenas aos domingos. De repente, muitos resolvem praticar alguma penitência, oferecendo algum sacrifício em reparação dos próprios pecados. Assim vive a maior parte do povo católico, infelizmente, como se a quaresma fosse o único tempo em que um católico deve procurar viver como católico. Assim vivem também muitos de nossos amigos e parentes. Mas quanto a nós, não podemos permitir
que a nossa quaresma seja também a quaresma dos católicos de espírito mundano. De nada adianta frequentar o rito romano tradicional por causa da sua riqueza e beleza e viver uma vida católica completamente avessa à liturgia que frequentamos. De fato, nada mais oposto ao rito romano tradicional do que o espírito mundano. Nada mais oposto à hierarquia e dignidade deste rito, à sua riqueza doutrinal, ao seu silêncio orante, à beleza das suas cerimônias, à profundidade das suas melodias. Em suma, nada mais oposto a este rito do que o espírito mundano. E, no entanto, o espírito mundano com que muitos de nossos amigos e parentes vivem a quaresma pode estar, sim, presente entre nós. Por essa razão, caros fiéis, nosso primeiro dever, nossa primeira obrigação nesta quaresma é remover todo resquício, todo vestígio, toda sombra de espírito mundano pelo qual ainda vivemos um catolicismo meramente social. Se somos católicos simplesmente porque nossos pais nos batizaram na Igreja Católica, então não sabemos o que é ser católico. Se somos católicos para agradar aos pais, ao noivo ou à noiva, ao cônjuge ou a quem quer que seja, então não sabemos o que é ser católico, porque isso não passa de catolicismo social. E longe de nós, caros fiéis, longe de nós esta praga que é o catolicismo social. O católico que pratica este catolicismo das aparências crê estar no bom caminho porque se recorda de Deus na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, porque faz alguma penitência de quaresma e procura se confessar para fazer a comunhão pascal. Mas como vive afastado de Deus ao longo do ano, ou seja, ao longo da vida, ele não faz da sua prática católica aquela resposta que devemos dar ao amor do coração de Jesus. Ele não vê a religião católica como o único e necessário caminho do homem em resposta ao amor de Deus. Na verdade, ele faz da sua prática católica uma espécie de imposto que devemos pagar, vez ou outra, a Deus. Ou seja, ele se comporta como os pagãos, que não amavam seus deuses, mas apenas cumpriam obrigações cerimoniais em troca de alguns bens. Que tragédia, caros fiéis, se entre nós estiver presente um vírus mais preocupante que qualquer doença ou epidemia que agrida nossa saúde corporal. Que tragédia se entre nós estiver presente o vírus do catolicismo social. Que tragédia frequentar o mais belo rito católico. Que tragédia ter à disposição todos os domingos a confissão no confessionário, a comunhão recebida de joelhos, os sacramentais, as amizades católicas e mesmo o acesso a livros católicos tão perto, para desperdiçar todos estes meios de santificação e preferir a praga, o vírus do catolicismo social, o catolicismo das aparências, o catolicismo de quem pretende apenas acertar suas contas com Deus na quaresma,
mas não compreende que a nossa santa religião só se pratica por amor, porque é a resposta devida ao amor do coração de Jesus. Ai de nós, caros fiéis, se somos católicos sociais em plena quaresma, dentro de um apostolado tradicional como o nosso. Nosso primeiro dever nesta quaresma, portanto, é extirpar todo resquício, todo vestígio, toda sombra de catolicismo social. Por outro lado, caros fiéis, é preciso que me entendam bem. Se na quarta-feira de cinzas fomos à missa, se procuramos nos confessar para o começo da quaresma, se fizemos algum propósito de penitência, se voltamos a comungar, isto é um bem e não pode ser contestado. O que deve ser contestado, porém, é o esquecimento de Deus ao longo do ano, isto é, ao longo da vida. São aquelas confissões feitas esporadicamente. É a abstinência de carne negligenciada nas sextas-feiras do ano. É a falta de vida de oração e de devoção à Nossa Senhora. É o pouco caso com a missa e comunhão frequente. É a ausência de leitura espiritual e de meditação. A quaresma não é um tempo litúrgico instituído essencialmente para se ressuscitar os mortos, isto é, os que vivem em estado de pecado grave. É o tempo de os vivos, isto é, os que vivem na graça, viverem ainda mais da vida que jorra dos sacramentos e da oração. Porque estamos nos aproximando pouco a pouco do dia em que a Igreja celebrará a paixão do nosso amantíssimo Salvador. Estamos nos aproximando do dia da nossa redenção e convém a cada um de nós aproximar-se deste dia com grande pureza de coração. Para tanto, caros fiéis, para vivermos a quaresma como um tempo de maior perfeição, de maior generosidade, de maior zelo, devemos viver a quaresma deste ano como a primeira bem feita de nossa vida. Devemos viver a quaresma deste ano como a primeira bem feita de nossa vida. Por maior que tenha sido o zelo, o nosso zelo, em quaresmas anteriores, em todas elas não faltaram imperfeições, não faltaram quedas, não faltaram infidelidades aos propósitos quaresmais. Neste ano, procuraremos fazer diferente. Procuraremos viver esta quaresma como a primeira bem feita de nossa vida. Reputemos tudo o que fizemos em anos anteriores como mal feito, por causa do nosso amor próprio, que tantas vezes roubou o mérito de nossas boas ações, por causa da preguiça, da tristeza, da ira, da gula e de tantos outros pecados que infelizmente ocorreram em anos anteriores. E como fomos infiéis, fracos e medrosos em quaresmas anteriores, neste ano procuraremos viver esta quaresma como a primeira bem feita de nossa vida. Que grande consolação será a nossa se ao término da quaresma constatarmos que fomos fiéis aos propósitos quaresmais, que não caímos em pecados graves, que rezamos todos os dias nossas orações de costume, que tivemos devoção a Nossa Senhora,
que procuramos ir à comunhão mais vezes na semana. Que grande consolação! O que muitas vezes prende uma alma no pecado é a falta de confiança de que ela pode viver sem aquele pecado, como se fosse impossível não ser escravo daquele vício. Vivamos esta quaresma, caros fiéis, confiantes na graça de Deus, como a primeira quaresma bem feita de nossa vida, em que finalmente daremos fim a esta ilusão do demônio. Vivamos esta quaresma como a primeira bem feita de nossa vida, rompendo com aquele bezerro de ouro, que pode ser uma pessoa ou uma coisa, que nos prende a uma vida de pecado, ou então de mediocridade. Façamos em nossas resoluções quaresmais verdadeiros dardos que devem ferir a cabeça do general do exército inimigo, isto é, dardos que devem ferir nosso defeito dominante, porque nessa quaresma não devemos ter pecados de estimação. Sejamos vigilantes e constantes na oração, especialmente na récita do terço do rosário, que não deve faltar em nenhum dia de quaresma. Engrossemos a fila do confessionário, para que o demônio mudo não nos prenda no medo ou no receio de confessar certos pecados. Sejamos assíduos na recepção da comunhão, porque o jejum dos alimentos deve aumentar em nós o desejo do pão dos anjos, a Santíssima Eucaristia. Se nosso apostolado já recebeu inúmeras graças materiais nos últimos meses, não nos esqueçamos de pedir o principal, que é a santificação de cada uma das almas de nosso apostolado. Se nesta quaresma cada um de nós crescer em graça, crescer em santidade, a providência nos dará mais almas e meios mais adequados para a nossa prática católica, como, por exemplo, uma igreja maior. Isso depende da seriedade com que viveremos esta quaresma. Isso depende do nosso propósito de vencer definitivamente o catolicismo social, para sermos católicos a cada instante, a cada batida do coração, a cada respiração. Porque se nosso Senhor não for o único sentido de nossa vida não tem sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.